Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, aos quais ele gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Como a gente já viu até agora nos capítulos anteriores, Salomão não conseguia se dar por satisfeito. Salomão estava absurdamente insatisfeito. Nada era capaz de satisfazer Salomão, e nada é capaz de satisfazer a mim e a você quando nós rompemos com aquele que está acima de todas as coisas. Nada nos satisfaz quando perdemos a verdadeira alegria, a verdadeira comunhão, a aliança com aquele que está acima de tudo. Então, saúde, sexo, riquezas, poder, realizações humanas, nada disso satisfazia Salomão, porque a grande verdade é que nada disso tem valor em si mesmo. Essas coisas, elas podem nos trazer alegria? Sim. Essas coisas podem dar algum tipo de resposta para demandas humanas no tempo debaixo do sol? Sim. Mas como elas não têm vida em si, como elas não têm alegria em si, alguma outra coisa precisa dar sentido para elas. E essa outra coisa é a presença do Deus verdadeiro. Querido, eu acho que muito pior do que viver uma vida vazia, muito pior é viver uma vida cheia de ilusões, cheia de falsos deuses, cheia de mentiras. Salomão não tinha uma vida vazia, ele tinha uma vida cheia, cheia de escravos, de servos, de recursos materiais, cheia de mulheres, cheia de acordos, de conchavos. Ele tinha uma vida cheia de nada, cheia de ilusões. E nós percebemos de maneira muito clara que Salomão perde o brilho. Quando nós comparamos os textos de louvor e adoração de Davi com os textos de reflexão, pensamento e filosofia de Salomão, mesmo os salmos de arrependimento e confissão de pecado de Davi têm muito mais brilho do que a profundidade da sabedoria de Salomão. A gente já usou esse exemplo em outro momento, mas lembra a diferença entre uma piscina e o chamado espelho d'água. A piscina pode ser até um tanque pequeno, mas se você entra dentro dela, você afunda. O espelho d'água pode ser até grande, mas não tem profundidade nenhuma. Se uma pessoa mergulhar, vai bater a testa direto no chão. E parece-me que há uma diferença nesse momento para Salomão em relação a Davi no que diz respeito a os seus valores com o Pai Celestial, com o reino da luz. Salomão perdeu a referência. É complicado quando a gente perde uma referência de largada, uma referência de saída. Nos esquecemos da onde Deus nos tirou. Parece que Salomão esqueceu, perdeu a sua referência de largada, perdeu o senso de valores, da onde ele foi tirado, da onde ele foi resgatado. E quando Salomão perde essa referência, o caminho fica absurdamente intransitável. Porque se a gente não sabe de onde a gente saiu, se a gente perde, você sai de um ponto específico e você perdeu aquela referência, como é que você vai vislumbrar para onde você está indo? Quando nós estamos dirigindo, o retrovisor, ele tem um pouco dessa função. As ruas têm as marcas no chão, ela é pintada,
Mas quando uma pista é recapeada e ela está completamente ali no piche, como é que a gente consegue manter os carros alinhados? Uma das maneiras é justamente o retrovisor, e a gente perceber o caminho, porque se a gente só olhar para frente sem saber da onde saímos, da onde fomos libertos, como o Senhor nos resgatou, se a gente perde esses valores, surge a vaidade, surge o ego, surge a soberba, e parece que isso aconteceu com Salomão. Ele perde de fato a referência, e aí a linha de chegada começa a ficar cada vez mais distante. E aí tem um outro problema, a gente perde os valores de saída, mas a gente quer ter os mesmos valores na chegada. Não parece loucura? Eu rompi com o caminho da paz, eu estou vivendo um caminho de guerras. Em primeiro lugar, guerra com Deus, porque eu fui rebelde, eu rompi com Deus. Eu estou num caminho de guerras com Deus, comigo, com o próximo, mas eu quero chegar num destino de paz. Parece que é uma coisa ilógica. Você perdeu as referências de saída, você está num caminho de mentiras, de idolatria, mas você quer chegar no resultado da verdade. Também parece uma coisa ilógica. Você escolhe, de alguma forma, abandonar os valores que te resgataram do passado, e você quer ter um futuro com Deus. Salomão, que era um homem absurdamente sábio, ele escolhe um caminho ilógico, irracional e impossível de ser trilhado. Querido, não tem como a gente vislumbrar a eternidade, vislumbrar a volta de Cristo, uma vida de alegria, de paz e harmonia lá adiante, se eu escolho caminhos hoje de mentiras, de guerras, caminhos que não são os caminhos do Senhor. O próprio texto de Provérbios, em dado momento, vai dizer: há caminhos que ao homem parecem ser direitos, parecem ser bons, mas o seu fim é de destruição. Ou nós passamos a curtir o caminho, ou a gente passa a se alegrar com as coisas do caminho já agora, desfrutar da presença de Deus. Ou não tem lógica a gente buscar a presença de Deus amanhã, se eu abandonei os valores do passado e não tenho coragem para desfrutar os valores do reino no tempo presente. Por isso que Salomão vai dizer no versículo 7 que todo o trabalho do ser humano, ele só tem um fim, que é o próprio ego, que é a própria vaidade, que é o próprio ventre. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, é para o agora. O seu apetite nunca se satisfaz, verdade, porque há uma comida diferente. O Senhor Jesus vai dizer a respeito dele mesmo: uma comida eu tenho para fazer, que é uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do Pai. Em dado momento ele diz: vocês acham que foi Moisés que deu o pão que desceu do céu, mas eu sou o pão da vida. Salomão perdeu completamente essa alegria em viver e caminhar com o Senhor. E de novo, não tem como a gente não ter alegria na caminhada, não ter alegria na jornada, não ter alegria na vida cristã, e mesmo assim a gente querer chegar na eternidade. Para fazer o quê na eternidade? Se eu não tenho prazer, se eu não tenho alegria, eu não me satisfaço hoje com as coisas de Deus, e hoje eu sou matéria, hoje eu sou humano, hoje eu sou finito, hoje eu sou carnal. Está fácil de hoje a gente se alegrar com as coisas do Senhor. Como é que eu vou me alegrar amanhã? Nós precisamos reencontrar o caminho da alegria, reencontrar o caminho da felicidade, o caminho da alegria na oração, o caminho da alegria na intercessão, no clamor, o caminho da alegria na adoração, o caminho da alegria na leitura da palavra de Deus. Não tem lógica nós pensarmos lá na frente se eu não consigo ter uma caminhada com o Senhor hoje. O que esperamos encontrar no céu? Tudo menos a presença de Deus, porque eu não desfruto da presença hoje. Alguma coisa tinha de errado. E aí Salomão continua: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem, querido, a nossa fé? Que vantagem tem a sabedoria? Que vantagem tem a paz? Que vantagem tem? A vantagem, querido, não está nas coisas, mas do que de fato nós desfrutamos pelo caminho.
mais do que chegar no destino, mais uma vez, nós precisamos curtir a caminhada, precisamos desfrutar da sabedoria, da paz, da alegria do Senhor no dia de hoje. Passa mais uma aí. Encontrar a felicidade no caminho da sabedoria. Qual a vantagem? Versículo 8. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Podemos ler o texto aqui que Salomão escreveu em outra fase da vida, de Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja, Salomão rompe com Deus, Salomão está no momento de pecado, Salomão está no momento de vaidade, Salomão está no momento de promiscuidade, Salomão está no momento de idolatria, mas ele não perdeu a razão, ele não perdeu a consciência, ele não perdeu a inteligência. Tem várias coisas na justiça humana, em especial no nosso país, que me incomodam. Uma delas é quando a gente vê uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, uma pessoa sobre efeitos entorpecentes, pegando um carro e tirando a vida de alguém. Ela matando pedestres na calçada, ela atropelando crianças na faixa de pedestre, ela batendo de frente com outro carro. E a nossa lei, ela tem uma disposição realmente muito falha, porque a lei vai trabalhar para chegar no tal do dolo, para dizer que a pessoa ela tinha de fato aquele intento ruim, se ela planejou. Então o dolo é dado muitas vezes pelo intento. A pessoa matou alguém acidentalmente, ela não teve dolo, não foi uma coisa dolosa, foi uma coisa culposa. Ela tem culpa, mas ela não teve dolo. E aí muda a característica, muda a penalização, e muitas vezes a pessoa sai ilesa, ou vai cumprir uma pena menor diante de um fato terrível que ela fez, que foi tirar a vida de alguém. Ela não tinha intenção, pera lá, ela não sabia o que ela estava fazendo, pera lá. Ele estava bêbado, ele entrou no carro pela janela ou pela porta? Ele entrou pela porta. Ele assumiu o risco quando começou a beber. Ele colocou a chave na ignição ou ele colocou no escapamento? Ele colocou a chave na ignição ou colocou a chave na saída do ar-condicionado? Espera lá, como assim? Não tinha consciência, não tinha razão, não tinha inteligência? Será que é isso, Salomão? Não, o problema de Salomão não foi a falta de razão, de consciência ou de inteligência. O que Salomão perdeu foi o temor ao Senhor. Quando Salomão diz assim, é uma comparação chula, tola, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Qual a vantagem que o sábio tem? A própria sabedoria, viver com a sabedoria. E Salomão abriu mão disso, não porque ele se tornou um tolo, um irracional, um ignorante, mas porque ele perdera o temor ao Senhor. Não é o que a sabedoria, qual a vantagem que a sabedoria me dá? Qual a vantagem que a fé me dá? Qual a vantagem que o Espírito Santo me dá? Nossa, eu estou na igreja há tanto tempo e não aconteceu nada na minha vida. Como? A maior vantagem de estar na presença de Deus é estar na presença de Deus. Nada é melhor, nada é superior. Mas eu não recebi a cura, mas aquela porta de emprego não aconteceu, mas aquilo que eu buscava. Então você não estava buscando a presença de Deus, porque nada é superior à presença de Deus. Houve um momento que Salomão recebeu de Deus todas as coisas, e ao receber de Deus todas as coisas, ele abandonou aquele que o sustentava, aquele que o deu todas as coisas. Qual é a vantagem do sábio? Salomão, a vantagem do sábio é se relacionar, porque a palavra de Deus vai dizer que sábio é aquele que ganha almas para Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que sábio é aquele que desvia os seus pés do caminho do mal. A palavra de Deus vai dizer que o sábio de fato é nova criatura. Qual a vantagem? Tem um dito que as pessoas falam, é muito forte, né? Se investir na educação sua, na do outro, na dos filhos, um governante investir na educação
de um povo, um empresário investir no treinamento, na educação da sua equipe, se investir na educação é caro, imagina quanto custa a ignorância, imagina quanto custa a falta de conhecimento. Em João capítulo 6 nós vemos o povo buscando a Jesus por causa da comida. Em dado momento Jesus para e dá uma pancada forte nas pessoas: vocês vêm a mim só por causa das coisas que eu dou, vocês não estão interessados nas minhas palavras. Vão trabalhar pela comida que perece, vão correr atrás do pão, vocês só vêm atrás de mim por causa de milagres. E em dado momento o povo vai embora, e Jesus pega e aperta aqueles que lhe são mais próximos: e vocês não vão embora também não? E Pedro vai dizer uma das falas mais poderosas do Novo Testamento: para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Querido, é fato que nós não vivemos somente de palavras, nós precisamos do pão, mas também é verdade que nem só do pão viverá o homem. Afinal de contas, nós estamos atrás de quê? Quando viemos à igreja, quando viemos aos cultos, quando a gente vem num culto de clamor, quando a gente vem num culto de estudo bíblico, quando a gente vem num culto de celebração, afinal de contas nós estamos atrás do quê? Porque se a graça, como nós cantamos, a graça de Deus não nos basta, querido, nada mais vai nos satisfazer. Nós não estamos buscando alguma coisa que está à frente, nós nos alegramos com aquilo que aconteceu lá atrás, porque na cruz do Calvário o fato se consumou. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, bom, as outras coisas são outras coisas, se vem, se não vem, tanto faz, são outras coisas. Salomão já não mais se satisfazia com as coisas, porque ele tinha perdido a presença de Deus. No versículo 8, mais uma vez, que vantagem tem o sábio? O sábio tem a vantagem de ouvir a voz de Deus, porque sabedoria é ouvir as palavras de vida eterna. Versículo 9, melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja, melhor é o que os olhos veem. E aí o apóstolo Paulo, que é o sábio do Novo Testamento, dá outra resposta a Salomão, vai dizer assim: não, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Salomão está dizendo assim: melhor o que eu posso ver, melhor o que eu posso tocar, melhor são as minhas riquezas, melhor são os meus baús de tesouros, melhor é o ouro, a prata e o bronze, melhor é o que eu posso ver e tocar do que aquilo que deseja o meu coração. Talvez Salomão coloca uma frase dessa porque o que ele desejava estava longe dele. Ele desejava alguma coisa que custaria e custa muito a cada um de nós, que é a presença de Deus. E nós precisamos matar o nosso ego. Parece que Salomão não queria matar o seu ego, e a gente viu isso nos estudos anteriores, quando ele estava revoltadinho, quando ele estava chateadozinho, porque ele tinha muitas riquezas e não sabia se a geração que viria, os seus filhos, usariam a riqueza da maneira com que ele tinha sabedoria para ganhar e para acumular riquezas. A vaidade de Salomão levou ele para muito distante da presença de Deus. Como? Alguma coisa que eu vejo pode ser melhor do que a promessa de Deus para as nossas vidas. E Paulo vai dizer: agora nós vemos em partes, mas haverá um dia na nossa história que nós o veremos inteiramente e o conheceremos. Conheceremos aquele que nos criou, conheceremos aquele que nos amou, conheceremos aquele que é maior que todas as coisas. Nada que nós vemos, nada que nós tocamos, nada que é criado pode se comparar àquele que é o Criador de todas as coisas. Queridos, mais uma vez, versículo 9: melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Não é correr atrás do vento quem corre atrás de ver aquele que não pode ser visto por olhos humanos. Querido, de tantas orações que tem na Bíblia,
E nós temos orações fantásticas, quando a gente pensa na oração de Ana, quando a gente pensa na oração de Elias, quando a gente pensa na oração de Josué, Elias que ora por algo inédito, ninguém nunca tinha orado por nada parecido com aquilo, que foi orar por um defunto para que voltasse a ter vida, ninguém nunca tinha feito algo parecido. Josué que ora e muda a rotação, a transladação para o sistema solar, retroage para que o tempo fique favorável para que ele lute. São orações fantásticas, pedidos a Deus assim, exuberantes. Mas Moisés vai além. Pensa num cara ousado na oração. Foi o tal de Moisés. Ele já tinha visto 10 pragas. Ele viu a água se transformar em vinho, ele viu a praga das rãs, das moscas, das úlceras, da saraiva que caía do céu, da escuridão. E lembrando, Moisés viu, além de tudo isso, a separação, porque acontecia isso no Egito, mas não acontecia onde o povo de Deus estava. É uma bênção absurda, era um milagre, além de tudo, geográfico. Ele vê a morte dos primogênitos dos egípcios e vê o cuidado, a mão de Deus através da marca do sangue, cuidando dos filhos de Israel. Ele vê o mar vermelho se abrindo, ele vê pão caindo do céu, ele vê o chão se abrindo diante dos perversos, dos murmuradores. E ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero te ver. Você já parou para pensar num negócio desse? Que oração foi essa? Senhor, mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Mas não está bom não, Moisés? Você já viu isso? Isso não é nada. Isso não é nada. Ver o sol parar, ver a chuva parar, ver o mar se abrir, ver pão cair do céu, ver defunto levantar, ver cego voltar a enxergar, mudo a falar, isso não é nada. Eu quero ver a tua glória. E Salomão diz assim: melhor é o que os olhos veem. Querido, nós precisamos aprender a viver por fé. Coloque aí para a gente 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Já citamos o versículo 9 e 10, quando declara que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Tem coisas, querido, grandiosas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos, esse é o 6, né? Vai para o 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Há um Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, porque entenderam, porque creram que Deus criou pelo poder da sua palavra todas as coisas e trouxe à existência aquilo que não existia. Querido, melhor do que ver as coisas é saber que aquilo que não vemos, Deus também pode fazer. Você pode chamar à existência aquilo que ninguém vê, não apenas aquilo que é possível, mas aquilo que é impossível. Porque o que é possível nós vemos. E que fé há naquilo que é possível? Isso não é fé. Fé é crer naquilo que não existe, naquilo que é impossível. Deus resgatar a vida de uma pessoa, mudar uma história, libertar alguém de um vício, das drogas, da criminalidade, restaurar a paz entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos.
chamar à existência aquilo que não se vê. Salomão está dizendo: melhor é o que os olhos veem. Quando eu olho para determinadas situações, eu só vejo tragédia. Quando eu olho para determinadas situações, eu só vejo morte. Quando eu olho para determinadas situações, eu só vejo pobreza. Quando eu olho para determinadas situações, eu só vejo rompimento, divórcios. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos o que Salomão não viu. A gente vê o impossível acontecer. Você crê nisso? Melhor que nada, Salomão. Melhor não é o que nós vemos, melhor é o que Deus vê. E Deus vê coisas que nós não vemos. Passa mais uma aí. Além de tudo, além do caminho da sabedoria, precisamos aprender a nos alegrar com o caminho da fé. E sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. E no texto lá de Eclesiastes que nós lemos, diz no versículo 10: tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Salomão perdera a fé de tal forma que de alguma forma ele se tornou até certo ponto covarde. Ele passa a ter medo. E nós precisamos trilhar o caminho da fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: olha, se esperamos pelo que não vemos, com paciência esperemos, porque se esperássemos por alguma coisa que estamos vendo, isso não é fé. Querido, nós precisamos trilhar o caminho da fé. E o caminho da fé não é apenas o caminho das respostas urgentes, não é o caminho apenas da cura, mas é o caminho que atravessa o deserto, crendo na presença de Deus. Aquele que vive por fé vai declarar como Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 12, quando Deus disse: não vou te curar, e Paulo vai dizer: pois bem, eu entendo, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é uma atitude de fé, é entender pela fé que o que Deus faz é maior, o que Deus faz é melhor do que a nossa capacidade humana consegue entender. Mas eu não entendo isso. Por que eu estou passando por isso? Por que agora? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que no meu casamento? Por que? Se a gente tivesse todas as respostas, não seríamos as criaturas, seríamos o Criador. E como nós cremos, Davi vai dizer: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Entender que Deus é maior do que ele trouxe paz a Davi. Entender que Deus era mais sábio que Salomão trouxe angústia para ele. Olha, desde que existe o tempo, desde que existe a eternidade, tudo que agora existe já recebeu um nome, tudo agora já tem um dono, tudo agora já tem uma explicação, tudo agora já foi estabelecido, já há muito tempo, já se sabe o que é o ser humano, já se sabe da sua limitação, já se sabe do seu tempo finito, já se sabe que o ser humano não pode enfrentar aquele que lhe é mais forte. Já que você não pode enfrentar, se renda a ele. Se renda, não fique com medo, querido. Saber que Deus é maior do que nós, saber que Deus é santo e nós somos pecadores, saber que Deus é justo e nós injustos, saber que Deus é digno e nós somos impuros, pecadores, saber que Deus é mais forte, não deveria nos dar medo, deveria nos trazer paz, deveria nos trazer alegria, deveria nos trazer vida, deveria nos trazer segurança, porque Ele tem cuidado de nós. Uma criança pequena, 2, 3, poucos anos, dentro de uma família natural, uma criança não tem medo do seu pai e da sua mãe. Uma criança com 80 centímetros, 60 centímetros,
e ela olha o pai com 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, 2 metros que seja de altura. Ela não tem medo de ir até o pai. Ela acabou de fazer cocô e xixi nas fraldas, ela vai até o pai e a mãe. Ela acabou de gorfar, depois que comeu, ela vai até o pai. Mas não está suja? Mas não está impura? Mas quem é que vai limpá-la? Quem é que vai cuidá-la? Quem é que vai tratá-la? Querido, nós precisamos ir à presença de Deus. E o diabo coloca situações, e a música que nós cantamos hoje falou um pouco sobre isso. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos afastados, como Salomão estava, não devemos lutar contra Deus, devemos nos render no colo do Deus Todo-Poderoso. João capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o versículo 19 vai dizer: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não devemos temer e nos afastar de Deus, mesmo quando estivermos em pecado, porque Deus está pronto e disponível para nos perdoar e para cuidar de cada um de nós. Não se afaste de Deus. Devemos nos aproximar, sim, em humildade, em coragem, em confissão, em arrependimento. Sim, Ele é mais forte do que nós, e Ele é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Salomão desistiu do caminho da fé, do caminho do arrependimento. Queria colher o fruto da eternidade sem passar pelo caminho da fé. Isto é impossível. Nós precisamos trilhar o caminho da fé, do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho do retorno, o caminho da rendição aos pés do Senhor. Para terminar, Salomão faz uma pergunta muito estranha aqui no versículo 12, lá de Eclesiastes 6. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida? Será que estamos tão ruins assim, que a gente perdeu a noção mínima do que é bom para as nossas vidas e para a vida do outro? Mas se de fato perdemos essa noção, nós sabemos quem é bom. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei. Em Isaías capítulo 55, o texto vai dizer: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós sabemos quem sabe o que é bom. Querido, fica muito claro para mim e para você, o pouco que a gente conhece de humanidade, o pouco que a gente conhece de história, o pouco que a gente conhece de política, o pouco que a gente conhece de filosofia, fica muito claro que o ser humano não consegue encontrar felicidade em si mesmo. É muito claro que não é a ausência de guerras e também tampouco as próprias guerras que resolvem as crises humanas. Não é a ausência de pão nem a fartura de pão que resolve as crises humanas. Não são os casamentos, não é o ato de gerar filhos, não é o ato de consumir, de ganhar dinheiro, de comprar coisas,
nada disso tem nos trazido a felicidade, porque todas essas coisas já aconteceram na humanidade como um todo. Não é nem ir à Lua, e daqui a pouco estão indo para Marte. Também não é em Marte que vão encontrar a felicidade. Apesar que Marte tem uma história, né? O pessoal fala que os marcianos são tudo verdinho. Pode ser um país de palmeirenses, pode ser um lugar especial, pode ser um lugar diferente. O que você acha, Eda? Uma terra assim, um lugar de palmeirenses. Pode ser, não sei. Pode ser, eu não tinha pensado nisso. Pode ser isso, Jairzinho. Pode ser isso. Tá elegante, hein, Marli? De verde e branco. Uma elegância assim. Pode ser isso. Mas a felicidade não está no fundo dos oceanos. Ela não está no Eldorado, na terra da riqueza. Ela não está em Júpiter, Saturno, nem em Marte, nem em Plutão e nenhum dos outros planetas. A felicidade está em aceitar a bondade de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel, num momento de muita rebeldia, questionando o agir de Deus, questionando por que Deus fazia isso, por que Deus fazia aquilo, e Deus meio que abre os braços assim na fala do profeta e diz assim: eu não posso, eu sendo oleiro não posso manipular o barro, eu não posso fazer vocês do jeito correto, é assim mesmo, o barro vai se rebelar contra o oleiro. Vocês conseguem entender a loucura que vocês estão fazendo, se rebelando contra mim, não andando nos meus caminhos? Querido, aonde, de novo Pedro, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em dado momento, uma mulher pedindo socorro a Jesus, porque a sua filha estava doente, endemoniada, e os discípulos falam assim: Senhor, despede ela, manda ela embora. E ela não desiste. E o Senhor Jesus utiliza ali de uma fala, talvez até para testar a fé daquela mulher: olha, eu não vim para os de fora, eu vim para os da casa de Israel. Eu não posso servir à mesa, eu não posso dar de comida aos estrangeiros, eu primeiro preciso servir os da casa. E ela vai dizer: Senhor, vindo de ti, até as migalhas me servem. O centurião vai dizer: basta uma palavra tua, não precisa de muita coisa, basta uma palavra tua. Querido, nós precisamos voltar a crer que Deus é bom, e o que Deus faz é bom, e que os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos, e que os caminhos do Senhor são caminhos de paz e não de mal. Salomão perdeu completamente. Na introdução eu falei aqui, ele perdeu os valores de saída, ele perdeu aquele entendimento da onde Deus o tirou, e aí ele vai viver uma vida inteira em crise com a fé. Talvez, querido, para eu e você voltarmos a termos um entendimento profundo e curtirmos o trajeto, curtirmos a viagem, curtirmos o caminho da sabedoria, de fé, da bondade de Deus, é resgatarmos da onde Deus nos tirou. É entender que sem ti nada somos e sem Ele nada podemos fazer. E aí a gente vai voltar a ter sentido no caminho. Como é difícil, querido. Coisa dura é religioso, principalmente cristão evangélico, é religioso que vive um caminho sem dependência de Deus. A pessoa faz todas as práticas religiosas, ora, lê a Bíblia, tenta se apartar do mal, vive uma vida de moralidades, mas falta profundidade com o Senhor. A diferença do publicano e do fariseu: o fariseu que olha e diz assim: eu dou graças a Deus porque eu não sou igual a ele. E o publicano que bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Faltava isso para Salomão nesse momento da vida dele. E aí você passa a duvidar da bondade de Deus. Se eu duvido da bondade de Deus hoje, o que eu estou esperando de Deus na eternidade? Não tem sentido. Não tem sentido. Salomão questionar a bondade. Veja de novo, versículo 12. Pois quem sabe o que é bom? Como assim, Salomão? Quem sabe o que é bom? Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que essa pessoa morrer? Como é que nós perdemos o sentido do que é bom hoje e queremos ter resposta da eternidade do amanhã? Não tem lógica nenhuma esse questionamento. Ou nós cremos que Deus é bom, ou nós cremos na bondade de Deus no dia de hoje e andamos conforme os seus caminhos, ou a gente tem que abrir mão da eternidade, querido.
E aí vai fazer sentido uma outra fala de Salomão: vivamos, comamos, porque certamente amanhã morreremos. Creia que Deus é bom, creia que Deus está agindo. Não confunda os meus, eu não posso confundir os meus erros, você não pode confundir os teus erros com vontade de Deus. Uma pessoa que não sabe dirigir, está bêbada, pega um carro e bate no primeiro poste, ela não pode dizer assim: esta foi a vontade de Deus. Não, essa foi a sua incompetência, a sua rebeldia, a sua falta de habilidade. Tem nada a ver com vontade de Deus. O mundo está do jeito que Deus quer. Não, não está. A gente pode até afirmar que o mundo está do jeito que Deus permite, mas do jeito que Deus quer não. Porque Deus deseja que cada uma das pessoas conheçam a Ele, conheçam a sua vontade e andem pelos seus caminhos. E Salomão está perguntando: quem pode dizer o que é bom? No Novo Testamento, um jovem procurou a Jesus e fez uma pergunta parecida: bom mestre, o que devo eu fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus vai dizer assim: por que me chamas de bom? Só há um que é bom. Querido, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. E precisamos acreditar nisso, para que a eternidade tenha sentido. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Para encerrar, no momento aqui do louvor e da adoração, o Éder também ministrando nas nossas vidas, ele falou sobre conhecer a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Você cantou essa canção? Sim ou não? Cantou? Você meditou nela? A gente devia meditar mais nas coisas que a gente canta. Porque o texto de Jó declara que Jó era um homem justo, temente a Deus, e se apartava do mal. Quando Jó tinha saúde, tinha riqueza, tinha sua família, tinha status social, e estava completamente em paz. Mas somente no capítulo 42, depois de todas as tragédias, é que Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de longe, mas agora, só agora, não antes, só depois de tudo que eu passei, agora, de fato, os meus olhos te veem. Talvez, querido, eu e você precisemos ainda conhecer a Deus. E para conhecer a Deus precisemos trilhar um caminho que a gente tem abandonado, para viver os nossos próprios caminhos. Eu queria te desafiar a ser feliz não na eternidade. Eu queria te desafiar a ser feliz hoje na luta, em saber que Deus está ao teu lado, que você não luta sozinho. Ser feliz só na vitória é pouco. Eu quero ser feliz é na batalha. Nós cremos num Deus que lá adiante vai cessar todo choro, toda lágrima, toda dor. Mas eu quero conhecer Deus agora, na dor de cabeça, na dor de dente, na dor de ouvido, na luta, na dificuldade. Eu não quero abrir mão dos processos de Deus, eu não quero abrir mão do que Deus pode fazer por mim agora, para chegar lá adiante. Isso não existe. Quem pode dizer o que é bom? Deus pode dizer o que é bom para as nossas vidas. E o que Deus está fazendo na minha vida e na sua, pode até ser estranho hoje, pode ser dolorido, pode até machucar, mas Ele está fazendo você parecido com o Filho, com Cristo Jesus o Senhor. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar.